Julius, Tio Phil, Mufasa e até o Hopper são exemplos de grandes pais da ficção. Uma prova disso é que os seus filhos e filhas têm um arco de amadurecimento positivo durante as histórias. E estudos apontam que pessoas que têm uma figura paterna presente são mais inteligentes, mais autoconfiantes e convivem melhor em sociedade. Por outro lado, a falta do pai ou pais que não cumprem seu papel podem desencadear diversos problemas na vida das crianças. Pensa comigo, como você seria se o seu pai fosse o Homer Simpson? Para Liz e para o Bart, isso é um problema e tanto. Para você ter uma ideia, a ausência paterna pode desencadear depressão infantil, TDAH e até o aumento de fobias. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Mivik. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre paternidade, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Em homenagem aí ao Dia dos Pais, vamos falar sobre paternidade, Vic. Um tema extremamente importante aqui no Brasil, né, Samuel? Importantíssimo, porque é um meme pronto aqui no Brasil do Aonde Tá Seu Pai, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Então é um meme pronto aqui do Brasil, porque a gente dá risada pra amenizar pra o problema, chorar, né? É o famoso vamos rir pra não chorar, É rir porque pra não chorar. quando a gente para pra analisar os dados é bem triste. É bem triste, né? Tem muitas famílias com pais ausentes, muitas mães solo no Brasil, né? E isso é um grande problema. É um problema social e é um problema para o desenvolvimento da criança, né? Exatamente, inclusive vou trazer uns dados aqui para vocês. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, referente ao ano de 2022, né, que é o que a gente tem aqui, que foi divulgado no ano passado, a gente tem a informação de que no Brasil, 11 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos. Então, é um dado muito grande, fora, né, o que a gente não sabe, né, de subnotificação. E uma outra questão bem importante é que dessa quantidade, né, 90% dessas mulheres, né, desses 11 milhões de mulheres que criam sozinhas os seus filhos, 90% delas são negras. Então a gente tem um outro fator aí bem importante e a gente tem um outro dado também que diz que está relacionado a crianças, né, com síndrome de Down, de que mais de 70%, deixa eu até pegar aqui, 73%, né, dos pais homens ainda abandonam o filho com deficiência intelectual antes dele completar 5 anos. Esses dados são do Instituto Mano Down, que surgiu em 2011. Então, olha isso, são dados muito, muito altos, né, Samuel? São dados que mostram uma negligência, né? Tipo assim, a gente já falou em outros podcasts, né, que essa questão de maternidade e paternidade, muitas vezes ela acaba sendo banalizada, porque muitas vezes acontece sem planejamento e tudo mais, e aí, né, a mulher não pode escapar do filho, porque, enfim, se ela decide que ela vai ter aquela criança tá ali na barriga dela, ela não tem como ela fugir, vai depender dela mesmo por um bom tempo, né, a questão de amamentação e tudo mais, e muitas vezes o pai, ele se né, livra dessa responsabilidade, ele abre mão dessa responsabilidade, porque, enfim, ele não tem que carregar aquela criança, ele não está preso biologicamente a ela como a mãe está. Então acaba que os dados de pais negligentes são muito altos. E se a gente for pensar também, Vic, que mesmo os pais que não abandonam seus filhos, muitas vezes não cumprem o seu papel de pai, aí é maior ainda. Mas assim, jogamos o clima lá embaixo, mas vamos colocar o clima lá em cima de novo, porque o que seria então um paizão? A gente falou aí, né, Vic? Existem critérios, Samuel, para ser um bom pai? Existem estudos científicos, Vic, que apontam aí a função real do pai, né? Qual é a postura, o que o pai deve fazer, e também o que é importante, né, para a criança que o pai seja para ela. Então eu separei aqui, eu li, galera,
algumas pesquisas científicas. Então, assim, o que eu tô trazendo aqui para vocês não é da minha cabeça. Eu li alguns estudos, então, da Universidade Federal de Santa Catarina, da USP, algumas teses de outros psicanalistas, e eu dei uma resumida para ficar mais fácil aqui para a gente entender. E ao longo do programa a gente também vai fazendo um comparativo com os pais aí que todo mundo conhece da cultura pop para ficar mais fácil. Então vamos lá, Vicky, começando pela função do pai no desenvolvimento infantil. Isso, inclusive, é o tema de um artigo de 3 estudiosos, né? 3 psicólogos. Uma é uma doutoranda em psicologia, outra uma mestra em psicologia e outro é um doutor de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O primeiro tópico é o mais óbvio de todos e o mais importante de todos também, que é o suporte à mãe. Você acredita, Vicky, que assim, o primeiro passo para ser um bom pai, ser um bom marido. Não, é óbvio, mas às vezes quando você falou, né, qual o primeiro passo, né, antes da gente vir aqui pra gravação, você me perguntou, né, e eu falei outras coisas e não falei sobre isso, né, que realmente antes até mesmo da criança vir ao mundo, né, ela tá ali na barriga da mãe, mas a mãe já precisa de muito suporte, né, então tá aí, apoiar a mulher que tá grávida. E sabe o que é da hora nisso, Vicky? É que assim, a gente tem que admitir uma questão, que o protagonista mesmo, no momento de ter um filho, é a mãe, entendeu? Sim, Ela é a protagonista da parada. É a barriga dela que tá crescendo. É a barriga dela. Cara, você tem noção que vocês, mulheres, são uma fábrica de pessoas? É tipo ser Deus, entendeu? Isso. Não, é bem... É criar um ser humano pensante. É bem louco pensar, né? Por esse lado é bem... E ele cresce dentro da sua barriga, entendeu? Consome os seus nutrientes e demanda muito ali da parte biológica. Enfim, é uma coisa muito divina a maternidade, né? Só que é muito pesada, né? Questão hormonal, as mulheres em toda a gravidez, né, tem as coisas clássicas, é enjoo, é vontade de comer outras coisas, que é uma necessidade biológica. No final da gravidez as mulheres têm muita dificuldade para dormir, enfim, tem uma série de problemas, sem contar as questões emocionais. Então, a principal função do pai, para ser um bom pai, é ser um bom marido. É dar suporte para a mulher. E os pesquisadores, eles apontam que esse suporte, ele é tanto material, então assim, se espera que um bom pai também é aquele cara que consegue prover. Então, é porque muitas vezes assim, é o provedor, é o cara então que a mulher fica em casa e ele vai trabalhar. Não é necessariamente isso, mas a mulher tem a dificuldade de locomoção muitas vezes, então o cara ele vai precisar ir até os lugares, pegar, ajudar a ela se locomover, não que ela fique totalmente dependente, né? Mas um pouco limitada. Então ele precisa dar esse apoio material e também emocional, né? Durante a gestação, no puerpério, que é uma palavra bonita para falar os primeiros dias depois que a criança nasce, e também ao longo de toda a vida da criança, o pai ele tem que se preocupar com isso. Eu sou o suporte da mãe do meu filho, né? Sim, e a gente sabe que nesses primeiros momentos, né, fora todo o cansaço, né, mudança, como você bem disse, mudanças hormonais, emocionais, psicológicas, né, biológicas, que a mulher vive, também tem essa questão de, né, no puerpério, a privação do sono, o cansaço. Então, assim, ter uma outra pessoa que vai estar ali com você, não só ajudando, mas, assim, realmente sendo um parceiro, um apoio ali para você, com certeza faz toda a diferença. E um personagem que eu acho que exemplifica muito isso, a galera vai reconhecer pela frase que eu vou falar agora,
Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. O Júlio, né, de Todo Mundo Odeia o Chris. Aham, perfeito. E o Julius já está aí representando uma fatia importante da população, se a gente for parar para pensar nos dados, né, de que no Brasil a gente tem 11 milhões de mulheres que são mães solteiras, fora os dados dos subnotificados, viu, galera? Né, isso pode ser pode ser maior. Um pai negro, né? Se 90% das mães são mulheres negras, a gente tem aí o Julius, né, e a Rochelle, que são um casal negro, então... Representam aí, né, esses pais que escolhem ser pais e são bons pais. São bons pais. E o cara, ele se desdobra para dar esse suporte financeiro, porque ele tem 2 empregos, ele mal dorme, e toda vez que a Rochelle fala, é o seu filho, você tem que resolver, ele vai lá, ele dá conselho pro Chris e tudo mais, ele protege o Chris e todos os filhos dele. Ele é um paizão, tem cenas clássicas, né, dele defendendo, né, tipo, se você mexer com meu filho, você não vai pra cadeia, eu vou pra cadeia, intimidando o cara, paizão protetor, né. Então é um exemplo de um paizão. E, Vic, eu acho que antes do próximo exemplo, vamos pro intervalo, aí a gente já continua para falar o resto. Já a gente volta. De volta, como pode ser, falando de paternidade. E Vic, continuando nos nossos tópicos da função do pai no desenvolvimento infantil, primeiro, suporte à mãe, e segundo, o pai é muito importante para o desenvolvimento neuropsicomotor. Uma palavra bem difícil. Explica isso, o que é isso aí pra gente saber? Neuropsicomotor, basicamente, o pai é importante para ajudar a criança a desenvolver a parte motora, então se mexer, se equilibrar e tudo mais, e ativar o cérebro da criança. Então a gente tem algumas questões, né, os estudos apontam que assim, as especificidades das interações pai-criança podem estar interferindo também no desenvolvimento motor das crianças. Um estudo verificou a existência de uma relação entre o cuidado paterno e o desenvolvimento neuropsicomotor. E uma coisa muito interessante que eles colocam aqui é que por meio das brincadeiras, mais especificamente as brincadeiras turbulentas, encorajam a obediência e o desenvolvimento de competência competitiva nas crianças. Então foi provado cientificamente que brincadeiras turbulentas, ou seja, fazer uma bagunça ali, que geralmente é a bagunça que o pai faz. Sabe aquela brincar de lutinha e tal? O meu pai, Vic, que inclusive eu tenho que destacar aqui que foi um paizão. Pai, um beijo pro senhor, um abraço. Acho que deu certo, pai. Eu acho que eu sou uma pessoa equilibrada. Então, obrigado. Que fofinho, Samuel. O meu pai, quando eu era, sei lá, tinha 1 aninho de idade, ele me colocava na ponta da mão dele, assim, de pezinho, e ficava me equilibrando, entendeu? O perigo. É umas coisas que só pai tem coragem de fazer, né? Realmente, a gente... Até, eu acho que por uma questão cultural, né, também, porque a mulher, ela é ensinada a ser mais cuidadosa, né? A ser mais comportada, né? A gente não vai ver as mães fazendo tanto esse tipo de coisa. Então, é engraçado. E o interessante, Vicky, legal você ter colocado esse ponto, que biologicamente falando, a maternidade está muito mais ligada à parte do aconchego e do suprimento da natureza da criança. Então, assim, é muito as questões internas da criança, né? Que ela recorre à mãe. Então, se ela está triste, ela recorre à mãe. Se ela está com fome, ela recorre à mãe. Se ela, sei lá, tem uma decepção, ela recorre à mãe. Uhum. Isso é biológico, porque a mãe, naturalmente, ela representa essas questões internas para a criança. Isso está muito ligado ao gerar e ao amamentar também. É muito intrínseco, né? Ali a criança estava no ventre, muito essencial. Inclusive, até os 6 meses, a criança não sabe que ela é outra pessoa. Ela acha que ela e a mãe são um só. Sério? Até os 6 meses? Ela não tem essa distinção do que é do eu, do individual.
Então, e a E primeira... como é que essa questão da dependência é muito grande, né, da mãe? Exatamente. Ela tá sempre ligada muito à mãe. E a primeira pessoa não mãe que a criança deveria conhecer e conhece é o pai. Uhum. Então o pai, ele é muito mais, ele representa muito mais o mundo externo, o exterior, né? Então a, a galera fala que a mãe é mais a natureza, então são as necessidades naturais, e o pai é a cultura no sentido de exploração do mundo. Não entendi. Né? Até E a recreação, momentos de recreação. A recreação, e até por conta disso que até também, porque a mãe precisa descansar um pouquinho, né? Então o pai precisa ir lá brincar com a criança. Cansar a criança para dormir bem à noite. E como exemplo, Vicky, eu coloquei o Ben Cash do Capitão Fantástico, né? É um filme que, assim, se o seu pai for o Aragorn, porque o Viggo Mortensen é o ator que faz o Aragorn de Senhor dos Anéis. Ah, tá, entendi. Eu viajei por um instante. É uma referência só para os nerdão mesmo que gosta de Senhor dos Anéis. Eu assisti Senhor dos Anéis, tá bom? Eu só demorei um pouco então, o Aragorn é o ator que faz o Capitão Fantástico. Perfeito. Né? Uhum. E ele ensina muito os filhos dele ele pega e ensina toda a parte de filosofia e tal, mas ele também ensina a galera a sobreviver no mato, entendeu? Uhum. Caçar, fazer a própria comida. Então, o pai, ele tem essa função, né? De ensinar a criança a lidar com o mundo. Uhum. Essa é a função também. Eu acho que brevemente uma outra figura paterna aí que a gente pode citar, o Samuel, que me veio aqui, agora eu vou precisar falar. É o Jiraiya, né, de Naruto. Naruto que cresceu sozinho no mundo, né, coitado. E daí o Jiraiya aparece ali como um vozão pra ele. E além de ensinar, dar todo o treinamento que ele precisa, o Jiraiya vai trazer do jeito dele certas questões filosóficas. Então, até mesmo ser essa figura paterna, né, que vai ter o carinho, que vai fazer o Naruto rir, que vai, enfim, oferecer recreação do jeito do Jiraiya, mas é um exemplo também aí. E se a gente for pensar, né, nessa questão de o pai é o que mostra o mundo, né, para a criança, o Naruto literalmente andou pelo mundo com o Jiraiya, né? Andou e foi treinando e conheceu o mundo do lado do Jiraiya. Perfeito. Vamos lá para o nosso terceiro tópico, que é a autodescoberta e autoimagem positiva, Vicky. E isso é muito profundo na psicologia lá, coisas minuciosas que não dá pra gente ficar explorando aqui, mas basicamente o pai, ele é responsável por essa questão da autodescoberta, da descoberta do eu. Tá. Então, o pai é o primeiro contato que a criança tem, que não é a mãe, e o relacionamento com o pai, a criança vai descobrindo o seu individual. E os estudos, eles apontam que as crianças com pai presentes são mais autoconfiantes, porque o pai, ele é ele deveria ser essa figura de segurança no mundo, porque afinal de contas a criança não vai ficar dentro de casa na barra da saia da mãe e do pai, né, a vida inteira. Então, com segurança, quando ela vê no pai essa figura de segurança, ela é mais autoconfiante, ela tem mais confiança para enfrentar o mundo. E você falando aí, Samuel, eu lembrei muito do Hopper, né, com a Eleven. Total. Mesmo não sendo o pai da 11, né, ele... a gente vê a mudança nitidamente da 11 depois que ela passa a ter esse papel protetor, principalmente quando antes o pai que ela tinha, né, era muito o contrário, né, representava muito essa ameaça. Quando ela vê no Hopper alguém que ela pode confiar, o comportamento dela muda completamente. Antes ela era um bichinho do mato, e daí depois ela começa a entender e a ter mais, se relacionar melhor com as pessoas, falar. E eles têm momentos muito fofos, né? De comendo juntos e enfim. E assim, uma coisa que é muito importante, né, nesse passo é que a autoimagem positiva tem também muito a ver com a confiança que a importância que o pai dá para a criança. Então, assim, o pai presente vai na apresentação da escola ou fala, nossa, ele valoriza as brincadeiras do filho, que o que o filho faz torna essa criança se torna um adulto mais confiante. Agora, um pai ausente, a criança sente essa falta.
E aí sempre quando for realizar algumas coisas na vida adulta, ela pode passar por essas questões de insegurança, né? Então é importante que o pai se é, tipo, ache muito incrível o filho, entendeu? É importante. Eu acho que é tipo isso. Seu filho aprende a andar, nossa, ele andou e tal. É muito importante que o pai, não só a mãe, ache o filho muito bom, muito incrível. Né? É importante para o desenvolvimento da criança. Indo para o quarto tópico, Vicky, a gente tem justamente a interação e exploração do ambiente. Como o exemplo do Hopper, o Hopper, ele ensina a Eleven a conviver em sociedade. E esse é muito o papel do pai, a lidar com o ambiente externo, a lidar com pessoas de temperamentos diferentes, a lidar com essas situações. Tem muito essa questão de ter que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, questão de disciplina mesmo. Né? Então, por exemplo, isso, estatisticamente falando, pessoas que têm pais ausentes, elas têm dificuldade de seguir regras. Então, porque não teve essa figura que ensinou ela as regras sociais, de convivência social. Né? Então é muito importante. E o Hopper faz muito bem isso, porque a Eleven nunca tinha convivido em sociedade e ela aprende a conviver, vai para a escola e tudo mais. É isso. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí porque ainda falta o quinto tópico. De volta como pode ser. E vi que nosso último tópico do papel, né, a função do pai no desenvolvimento infantil é o cultivo de valores. Né? E esses valores, né, morais estão muito ligados com todos os outros tópicos, mas principalmente com o primeiro. Então, o que as pesquisas falam que quando o pai ele é presente e ele valoriza, né, e ajuda a manter a harmonia no ambiente familiar, a criança ela costuma levar, né, e adquirir esses valores para a vida inteira, né? Então, todos esses valores, respeito, sei lá, trabalho duro, trabalhar, não mentir, todos esses valores, né? Quando a criança tem um pai presente e vê essa postura do pai, ela tem que ver o pai, pelo exemplo, essa questão dos valores, ela enxergar a relação, a maneira com que o pai dela lida com a mãe, com ela mesma dentro de casa. Perfeito, um tópico bem, bem legal para fechar esse assunto, Samu. E daí eu vou trazer aqui uma coisa que a gente fala programa assim, que é Harry Potter. Se a gente comparar duas famílias, família Weasley e família Malfoy, a gente tem aí um ótimo exemplo da paternidade, né? Total. O que é o Sr. Weasley e a Sra. Weasley também, que a gente tá falando mais de paternidade, mas os valores e o que ensina o Sr. Weasley e o que ensina o Lúcio Malfoy, né? Se a gente pegar o Ron Weasley e todos os irmãos Weasley, na verdade, e comparar com o Draco Malfoy, a gente vê toda essa questão de como os Weasleys, eles são mais felizes, eles são gentis, eles são amigáveis, e o Draco todo travado, todo dark, ele é todo inseguro e ele age com insegurança com outras pessoas também. Ele, né, recebe uma comunicação violenta e ele é violento com as outras pessoas, ele é malvado, né? Então, olha como a paternidade tem um peso forte na vida da criança, né? E a gente vê, né? Lúcio Malfoy, pai presente, tá sempre no pé do Draco. Os dois presentes, só que com uma postura totalmente deturpada, né? Que cobre lealdade do Draco, mas lealdade para outros fins, né? E através do medo também, né? Não é uma coisa que, assim, eu respeito você porque você é o meu pai. Não, o Draco tem medo do pai dele. Exatamente, ele nem entende o porquê, né, das questões direito. Mas enfim, pessoal, esse foi um pouco, né, do que a gente pesquisou e separou para o programa de hoje, e a gente tem, né, diversas consequências, né,
ausência paterna, que é basicamente o inverso de tudo isso que a gente falou, né? Crianças com pais presentes são muito confiantes, então quando o pai não está presente, eles vão ter problema de autoconfiança, eles vão ter problema de identidade, eles podem, como a gente falou na escalada, desenvolver até TDAH, até fobia, porque fobia nada mais é do que um medo exacerbado de alguma coisa. E muitas vezes, quando não tem a figura de um pai para enfrentar aquele medo no começo da infância, a pessoa vai levar para o resto da vida esse medo, né? Então, se você quiser ser pai, se prepara, entendeu? E, enfim, e a gente tem que... E você, mulher, também, escolha um bom pai para o seu filho. Sejam homens responsáveis, né? As mulheres já têm responsabilidades demais. E a gente sabe que as famílias são diferentes, existem famílias que são formadas por duas mães, né? E a gente sabe que a figura do pai, ela pode ser substituída também por outros, né? Pelos avós ou até mesmo pela mãe. A gente sabe que existem mulheres que fazem trabalhos incríveis, mas o que a gente está tentando dizer aqui é que não pode ficar tudo sempre para a mulher, né? E os pais que decidem ser pais, que sejam bons pais, então, né? Nesse Dia dos Pais. Exatamente. E outra coisa, que vou falar rapidão aqui antes da gente ir embora, pesquisas também apontam que mães solo que conseguem absorver as demandas paternas, as crianças não sofrem nenhum impacto. Olha então, só. Mulheres, mais uma vez, sendo mulheres heroínas. que conseguem equilibrar o filho, assim, Exatamente. na palma da mão. Na palma da mãe, como meu pai. Não precisa de pai, então. Pessoal, é isso o programa de hoje. Esperamos vocês na semana que vem. Tchau.